Olá, queridos! Graça e paz! Vamos lá na nossa leitura da palavra? Compartilhe, dê um like, comente, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Sabia que o seu comentário é importante? O seu comentário pode ser algo que vai complementar e ser bênção na vida de outra pessoa. Então vamos lá? Queridos, 2 de Crônicas 2, 16 e 17, começa descrevendo o fim do reinado de Asa. Ele começou fazendo uma grande reforma. Asa demonstra alguém que no início do seu reinado ele começou muito bem, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, fazendo as reformas necessárias. Mas aqui no capítulo 16, logo no início, vai estar dizendo que o rei estava passando por um grande desafio. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá, fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. E agora o rei então precisa tomar uma decisão, mas uma decisão muito importante no momento de perigo. E você sabia que nesses momentos que sentimos pressionado, é um momento que nós mais precisamos ser cuidadosos, porque olha o que o rei fez. Asa juntou a prata, o ouro do tesouro do templo do Senhor, do seu próprio palácio, e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem pedindo então, ele manda o tesouro pessoal, o tesouro do templo, pedindo ajuda. E aí o que acontece? Que aqui no versículo 7, diz que naquela época o vidente seria como se fosse hoje o profeta. Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o Senhor dos exércitos, você pediu ao rei da Síria, o rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército mais poderoso? E o Senhor começa a falar: você estava num momento difícil e você pede ajuda para um rei, você vai para outra nação pedir ajuda, você não fala com o Senhor, portanto agora o Senhor vai os entregar, você vai ser entregue nas mãos desses reis. É isso que ele está dizendo. Sabe o que acontece? Quando ele vai advertir o rei, a palavra de Deus vai dizer assim, Asa, versículo 10, Asa irritou-se contra o profeta, por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Agora observe, além disso, nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns dos povos. Queridos, aquele homem que começou bem, buscando ao Senhor, fazendo reformas, com o coração voltado para o Senhor, de repente, em algum momento da vida, ele começa a fazer uma sucessão de coisas que não agradam ao Senhor. Asa, então, ele é um exemplo de alguém que começa muito bem, mas nos últimos anos da sua vida ele começa a esquecer, ele deixa o orgulho tomar o seu coração. E a palavra de Deus vai nos ensinar que é muito melhor, é mais importante terminar bem. Salomão vai dizer que o fim das coisas é melhor do que o início. Mateus 23, o capítulo 24, 13 vai dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque olha só o que acontece, uma sucessão de problemas, e aqui no versículo 12, verso 12, olha o resultado, a consequência da desobediência. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, observe, não buscou a ajuda do Senhor, ele buscou a ajuda dos médicos. A Bíblia é contra buscar a ajuda dos médicos? Não, não se trata disso. O que se trata é que o Senhor estava vendo o coração do rei, que em todos os momentos que ele precisava, em todos os momentos de angústia, ele passava a buscar ajuda de pessoas, ele estava andando na dimensão física e deixou de crer e buscar no Deus de milagre, no Deus que o tinha ajudado, no Deus que tinha feito tantas coisas na vida dele. Então, queridos, nós vemos aqui que a palavra de Deus, o Senhor se preocupa também com o final daquilo que começamos. Perseverar no caminho que o Senhor colocou. Capítulo 17 vai estar falando que o reinado de Josafá, então ele fortaleceu contra Israel. Posicionou tropa em todas as cidades que o seu pai havia conquistado, foi já o seu filho que estava governando. Ele retoma também as reformas espirituais que o seu pai havia começado, designou oficiais, levitas, olha só, designou dos seus oficiais, levitas para percorrer todas as cidades, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. E aí, queridos, o temor do Senhor, até os arredores, até nas nações vizinhas, eles foram impactados com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade te vos libertará. A palavra de Deus diz que o povo sofre por falta de conhecimento. O rei Josafá toma atitude extraordinária, divulgar, semear a palavra de Deus. Vamos agora para o Salmo 78? E o Salmo 78 é um salmo muito lindo, porque o tema é poema
poema da família de Asaf. Vou estar lendo alguns versículos e logo no início Asaf vai descrever a saída do povo do Egito, os milagres que Deus realizou, vai falar sobre a importância de transmitir aos filhos as lições aprendidas. Aquilo que vivemos não é para morrer conosco, é para ser transferido. E o versículo 3, o que ouvimos e aprendemos que os nossos pais contaram. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte o conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. É maravilhoso trabalhar, o agir, o projeto do coração de Deus é que as verdades sejam de geração em geração, relembrar, trazem a memória. E foi assim que o Evangelho um dia chegou no meu coração e chega no seu coração nesta manhã, meu querido. Já estava no coração de Deus, sempre levando a palavra à próxima geração. O versículo 17 vai estar dizendo assim, mas está falando que as pessoas, o Senhor fez tantos milagres, o Senhor trabalha na vida do povo, tira do Egito, faz tantas alianças com ele, o Senhor trabalha na vida daquele povo para trazer libertação. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Versículo 21, o Senhor os ouviu, mas se enfureceu. Com fogo atacou Jacó, a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus e nem confiaram no seu poder salvador. E porque a falta do povo em acreditar, em confiar no Senhor, eles atraíram a ira do Senhor, porque Deus queria mostrar para esse povo que realmente Ele é um Deus de milagre, um Deus de impossível, um Deus que está presente em todos os momentos. O Senhor conduz, o Senhor trabalha, sabe? O Senhor diz aqui no versículo 61, consequência de não confiar no Senhor, entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e o seu esplendor nas mãos do adversário, que foi a destruição do templo e a destruição daquilo que era mais sagrado e era o coração da adoração. Vamos lá para João no capítulo 12 e aqui o versículo 27. Jesus está falando um pouquinho aqui nos versos anteriores, Jesus está prediz a sua morte. Jesus está falando sobre o grão de trigo que precisa morrer, porque se ele não morrer ele vai continuar só, ele precisa morrer. Jesus vai falar no versículo 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Chega o versículo 27, Jesus vai dizer, o meu coração está perturbado. O que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus está dizendo, no momento de angústia, no momento de dor, no momento que eu estou perturbado, eu vou mudar, eu vou ter um outro discurso diferente? Não, foi para isso que eu vim. Agora observe, Pai, glorifica o teu nome. E logo a seguir, veio uma voz do céu, dizendo, eu já o glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão fica assustada, fica perplexa e Jesus vai dizer, essa voz veio por causa de vocês, não por causa de mim. Jesus está falando, eu tenho intimidade, eu sei quem é o meu Pai, eu sei o que Ele está dizendo, mas o Senhor veio para falar, para alertar o coração de vocês. Vamos ver aqui então agora no versículo 28. Jesus está falando da sua morte, da forma que ele iria morrer, e ele diz, mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Sabe, queridos, o Senhor, ele estava falando de algo e as pessoas não conseguiam entender do que ele estava dizendo. Mas ele vai falar no verso 36, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e se ocultou daquelas pessoas. A palavra de Deus vai dizer que mesmo com os sinais, com tudo o que eles estavam vendo, aquelas pessoas ainda não acreditavam, não confiavam no Senhor, mas tinha um propósito, era para que se cumprisse aquilo que Isaías disse. Olha que coisa impressionante, Isaías há mais de 700 anos atrás havia profetizado sobre o Messias, e aqui ele está dizendo, Senhor, quem creu na nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por essa razão eles não podiam crer, porque Isaías já tinha falado, cegou os olhos, endureceu-lhe o coração para que não vejam com os olhos, entendam com o coração
coração e nem se convertam. Amados, Jesus vai estar falando: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Queridos, que o Espírito do Senhor esteja sobre a sua vida, que as verdades divinas venham cada dia mais abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, porque Jesus já está dizendo: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Você quer ter vida? Você tem certeza? Você tem certeza da salvação e da vida eterna? Eu tenho algo maravilhoso para falar para você. Aqui está o manancial de vida. Jesus dizendo: essa palavra é o manancial de vida eterna. Graça e paz, que o Senhor te abençoe.